A gente vai ter que dar uma recapitulada, Cris, porque é muita pretensão nossa achar que todo mundo que estava hoje aqui estava lá na semana passada aqui. Eu levei para casa, eu poucas vezes eu levo para casa coisas assim, tipo desse tamanho para ler, mas eu achei que era tão séria a história dela que eu li cara, é aquela coisa assim, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, porque também é muita pretensão nossa achar que só a gente pode estar aqui, né? Então eu tenho muito respeito com esse assunto e vou dizer o seguinte, eu tenho medo também. E a Cris acha até que eu tô certa de ter medo, porque não é uma experiência legal. Se a primeira pessoa que aparece na minha frente falando que teve contato com extraterrestre fala que não é legal a experiência. Olha, Astrid, na realidade, eu vejo que essas pessoas que dizem que é legal... mesmo aquelas pessoas que veem espíritos. A gente não tem um controle psíquico para ficar vendo coisa diferente. A gente já vê uma pessoa diferente na rua, a gente já fica com medo. Você imagina... E você, depois que você esteve aqui, você disse que começou a achar que as pessoas te olham de um jeito diferente? As pessoas me olham com estranheza, assim, tipo, com um pouco de rejeição, né? Ou ela é maluca ou ela está realmente muito ligada a esse pessoal, né? Eu percebi isso. Um ponto de interrogação na testa de todo mundo. Todo mundo fica com cara de ué, né? É isso que difere ela, porque ela tem essa consciência, porque é verdade. Porque é o que todo mundo pensa, ou é louca, verdade, ou é uma louca, a serviço da loucura geral do mundo, da televisão, inclusive, ou realmente o negócio é esquisito. E eu prefiro acreditar, eu acredito que é esquisito, pela quantidade de vezes que ela fala que não foi legal. A primeira abdução... Vai me corrigindo aí. Isso. Aconteceu em 1988. Você consegue fazer um resumo para todo mundo? Consigo. A primeira abdução, o que aconteceu comigo foi em março de 88. Eu voltava do trabalho juntamente com um amigo e avistamos um OVNI. Ele me questionou, é um disco voador? Ele estava muito próximo, assim, como se fosse um helicóptero, né? Eu falei, nossa, é um OVNI mesmo. Isso era 11h30 da noite, na porta do meu apartamento. A hora que eu entrei... era daquele jeitinho que a gente vê ele é discoidal mesmo. Um disquinho, com luzinha. Luzes que se vermelho alaranjada, assim, ele ficava zigue-zagueando no ar. E, inclusive, esse amigo é evangélico. E eu adentrei no meu apartamento, ele morava no segundo andar. E eu percebi que teve um lapso de tempo, depois que eu vim saber isso também, né? No momento eu não percebi nada, porque eu olhei pro meu relógio lá na entrada do meu apartamento, 11h30 da noite. Dentro do meu apartamento, 1h30 da manhã. Você é uma pessoa muito lúcida, você chegou a aventar todas aquelas possibilidades? É um helicóptero, é um balão de São João, é um... Na realidade, nós começamos a olhar, assim, uns 2 quilômetros antes. E ele começou a ficar muito mais próximo da gente. À medida que vocês iam, que bairro era isso? Camilópolis, em Santo André. E nós vimos nitidamente que era um OVNI, que era um disco voador. Outras pessoas viram também? Depois, assim, você conseguiu? Olha, muitas pessoas desse bairro, inclusive apareceu o OVNI logo depois, saiu nos jornais lá do ABC, entendeu? Muitas pessoas lá nessa região avistam OVNIs direto, temos até filmagens lá, entendeu? Nessa região? Agora, por que lá? Eu também não entendo, né? Ou por que você também, né? Eu, sinceramente, acho que eu devia estar numa energia muito baixa, não acho que seja privilégio algum fazer contato com esses seres que tiveram contato comigo. Quer dizer, por autoescolha minha não seria, então, entende? Esse foi o primeiro avistamento, mas na sequência, nesse mesmo dia, já dentro do teu apartamento, mas aí sozinha... Então, na sequência foi o seguinte, eu passei durante 2 anos depois disso, tendo sonhos, assim, muito conturbados, com seres que pareciam moscas gigantes, eles têm uma cabeça triangular, olhos muito grandes, e... Logo após, isso desequilibra a gente, né, Astrid? Porque você não está acostumado a ver o que está dentro da nossa normalidade, quanto mais figuras assim que você considera... E como muitas pessoas... Eu não achava que eram ETs também, Você achava né? que você estava maluca? Eu achava que eu estava vendo espíritos, né? Porque minha família era kardecista, não achava que fosse... Não fazia uma ligação com a extraterrestre. E ficando deprimida e ficando doente. Nossa, eu não dormia, quer dizer, eu dormia e sonhava. Via os caras imagem, essa figura. Ó, a primeira imagem que ela fala de ter visto, porque tem uma coisa que é do bem e tem uma coisa que é do mal. A primeira imagem que ela está falando, que é essa daqui, que é a do mal. Pra mim o pessoal não é bacana, né? Eu não gosto de julgar, mas eu penso assim, que uma figura que te pega, te faz um monte de exame sem ter a permissão prévia... Não pula, vai. Aí 2 anos depois... Você se sentindo mal, essa depressão... Eu precisei muito de ajuda de psicanalista, hipnólogo. Eu gastei muito dinheiro para saber que isso era real. Depois de 2 anos, eu estou na minha casa, já mais equilibrada, com a ajuda desses profissionais. E fui fazer um telefonema por volta de mais ou menos 1h da tarde. Vejo uma luz laranja no teto da minha casa. E essa luz,
ela ficou como se fosse assim, ela se pichou como se fossem vários anéis coloridos e formou a imagem de um ser com a testa proeminente, cabeça grande, maior do que a nossa, mas muito alto e esguio, cabelos claros, assim, tipo palha, entendeu? Olhos verdes, tipo mongol. E... Quer dizer, na hora também não soube que ele era o Kron, é que esse aí. Tá. Aí eu perguntei pra ele, estupidamente, se ele era um extraterrestre, né? Porque todo mundo me falava, eu não acreditava. Ela tá editando um monte de coisa, porque a gente realmente já teve aqui, a gente já falou muito sobre isso. E foram episódios que foram acontecendo até chegar nesse momento dela ter coragem. Na realidade não foi nem ter coragem, na hora que eu vi... Até chegar nesse momento dele se materializar? Ele fala que isso é um holograma, né? Não é uma materialização feita por ectoplasma, é um holograma feito em tridimensão, você vê ele como se fosse, mas você não toca, a única coisa que eu senti, assim, que o ambiente ficou mais quente, né? E você, depois, assim mesmo, assim... Aí, bom, a primeira vez você perguntou... Se ele era um ET, mas essa pergunta, até depois eu fiquei pensando, não lembro se foi verbal, se foi mental... Porque foi é uma sensação de medo, de pavor, assim, é muito difícil você ver algo que você não está acostumado. Acordada? Eu estava totalmente acordada, ia trabalhar. Estava tomando medicamento? Nada, eu tomei no começo Aldol, o psiquiatra falou, você está vendo, vai parar de ver tudo, piorou, sabe? Um medicamento fortíssimo chamado Aldol. Porque eu inicialmente fui procurar um psiquiatra, eu achei que eu estava enlouquecendo, sabe? Você vai tomar esse medicamento e você não vai ver mais nada. Continuou pior, mudei do meu apartamento, fui morar na casa da minha mãe, a coisa continuou, a coisa era comigo, sabe? Ninguém via? Não, o pessoal via muito OVNI na ABC, porque comecei a comentar com os amigos, mas eu tinha amigos do Instituto Rainer de Parapsicologia, quem conhece o Instituto Rainer sabe que é um instituto sério, que eles não estão brincando. Então eles me acompanharam muito de perto, sabe, Astrid? Porque é uma coisa pirante. Eu questiono, sinceramente, quem fala que é bacana ter contato com ET. Porque, olha... Esse pessoalzinho aí... Você aproximou a gente da última vinda sua aqui, aquela vez, de você para... eu também quero ver ET? Olha, eu conheço muita gente que está na idolatria, entende? Que vai participar de grupos para ver disco voador, ET... E eu acho, sinceramente, que atrás da ufolatria, o cifrão reina e a consciência rasteja. Gente do bem, quer estar no bem, quer fazer o bem, não está a fim de fascinar ninguém, está a fim de dividir conhecimentos. Nossa, eu tenho duas perguntas. Isso é o Kron, né? Que ele divide conhecimentos. Esse é o do bem. Esse aqui é o do olho puxado. Esse que você perguntou. E qual foi a resposta para a pergunta? Ele disse que todos éramos extraterrestres, que a teoria de Darwin cairia um dia, porque nós não somos descendentes de macacos, que nós somos descendentes de uma raça superior. Até lembro do Dr. Norberto Kepp, que é o maior psicanalista do planeta atualmente, ele diz assim, que o ser humano prefere ser descendente do macaco do que ser descendente de Deus, por exemplo, entendeu? Então, o Kron falou assim, desde o início, a teoria de Darwin de vocês vai cair por água à terra. Vai cair, porque isso aí é uma ilusão, vocês são descendentes de uma raça superior. Então, lógico, com o tempo fui entendendo que talvez nós tenhamos uma herança psicogenética, genética, não sei explicar, entende? Eu não sou uma pessoa especializada na área, né? Mas eu acredito que nós tenhamos... Por que esse elo perdido? Quer dizer, nós temos mais semelhança com o rato hoje, geneticamente, do que com o macaco. Está comprovado aí no DNA já, entendeu? Na questão do DNA. Na questão do DNA. Nós somos mais geneticamente compatíveis com o rato do que com o macaco. Quer dizer, então, eu acho que tem uma lacuna aí na biologia que eu acho que ainda vai ser descoberto, entendeu? Mas eles não estão aqui gratuitamente, eles estão aí realmente porque eles se preocupam com a nossa raça. Agora, você fala que tiveram os primeiros contatos que foram do mal. Do mal porque você foi realmente abduzida, você acredita que você tenha saído dessa dimensão aqui, tenha feito uma viagem? Eu acredito não, eu tenho certeza... Que eu fui tirada fisicamente do meu apartamento. Essas figuras, eles conhecem a ciência da materialização e da desmaterialização. Eles conhecem, eles têm muita tecnologia. Eles fazem exames que eu prefiro não relatar, porque são inimagináveis, entendeu? Eles são frios. Então, eu questiono muito os grupos de idolatria a ETs, entendeu? Eu não gosto de nenhum tipo de idolatria, não sou guru de nada, sou um ser humano, quero deixar bem claro, comunzinha, entendeu? Sou extremamente comum. Nunca nenhuma, porque assim, existem estudos, a gente falou aqui, sérios sobre isso, estudos do Exército Brasileiro. Claro. Nunca ninguém te procurou? Olha, muita gente procura, mas o que mais me procura é o pessoal da área mística, né? Eu fui procurar ajuda da área científica, porque... como eu estava já dentro da área... Não,
Olha, eu quero saber se eu tô com o pé no chão ou se eu tô maluca, entendeu? Eu quero tratar com a realidade, o que está acontecendo comigo. Esses do mal ainda te procuram? Olha, Astrid, na realidade, as naves que aparecem próximo a uma favela, que eu fui pesquisar pessoalmente, existe uma favela lá próxima de Sapopemba, que já foi filmado discos voadores lá em cima, e algumas pessoas da favela me dizem que vem esses seres, eles não sabem nem o que é, entendeu? Então, cara, é tão perto da gente, mas tão longe. Aqui em São Paulo, acontece de sobra. Por que isso não aparece mais vezes? Olha aqui, o Osiris Silva, aqui, em cima da Paulista. Você falou, o general Osiris Silva, ministro. Foi atrás de OVNIs, entendeu? Não aparece porque realmente não há interesse em divulgar a verdade. Eu só estou aqui porque eu acho que nós temos o dever de ter esse compromisso com a verdade. Nossa humanidade não pode mais ficar alheia a tudo isso que ocorre. Você concorda comigo que para mim não seria agradável? Para minha família não é agradável de eu estar aqui. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma família também, entendeu? Então, para você estar falando de extraterrestre, da forma que eu estou falando... Você está aqui, você sabe que ele é empresária e olham para sua cara com essa carinha, tá louca, foi lá na televisão. Sabe, ao contrário, é uma propaganda super negativa para quem vem falar de ET, porque, claro, tem toda... E por que você vem? Eu venho porque eu acho que a humanidade não pode mais ficar alheia. Porque até hoje o que veio na televisão foi um monte de guru, um monte de gente que abusa da fé das pessoas, um monte de gente que quer ganhar dinheiro com papagaiado, sabe? Então eu estou aqui para dizer, gente, não acreditem nisso. Vamos ser lúcidos, seres evoluídos, querem dividir conhecimentos, não querem manipular através da fascinação de massa. Entende? Aí, uma coisa que eu não entendo, e aí toda semana, a partir de tudo resolvido, explicado, entendido cientificamente, vocês têm contato com esse ser. Na realidade, a gente tenta contatar com o Kron e com o Kelps, que são dois seres que fazem contato com o nosso grupo através de transcomunicação instrumental. Me explica o que é essa transcomunicação. A transcomunicação instrumental é a captação de vozes e de imagens através de aparelhos eletrônicos, ou seja, através de computador e através de uma televisão também. Comum? Comum. Nós fazemos parte da pesquisa junto com a Sônia Rinaldi. A Sônia Rinaldi, que encabeça esse trabalho há anos no Brasil, a sede do Instituto de Transcomunicação fica também nos Estados Unidos. Ela representa a América do Sul nesse instituto. Ela é a maior pesquisadora, não é espírita, é uma pessoa seríssima. A Sônia Rinaldi é uma pessoa seríssima, que vale até a pena um dia vocês trazerem ela, viu? Ó, o negócio é o seguinte, a gente foi até uma dessas reuniões que vocês têm. A nossa equipe foi lá, o André foi, né? Foi o André. O André é o mais... É o mais interessado, assim, no assunto. O André foi até lá e gravou, porque é uma parafernália lá, eletrônica lá, televisão, e foi lá e gravou eles captando isso. Isso, a gente... Eu vou ouvir ET falando na fita? O André achou até que teve um pouco de dificuldade, porque, na realidade, eles modulam a voz com os barulhos ambientes, entende, Astrid? Não. Então, veja bem, eles não têm, por exemplo, o corpo físico denso como a gente, certo? Então, existem barulhos ambientes. Então, eles modulam através, por exemplo, de um arrastar de mesa, ele usa essa sonoridade para modular, verbalizar o que eles querem dizer. Então, talvez eu acho que vocês vão ouvir com facilidade. Quem está acostumado na transcomunicação, ouve com facilidade. O Geraldo dos Santos, que é um amigo da gente, ele começou, ensinou a gente a fazer a transcomunicação. Ah, entendi. Agora a Paty está me falando que a equipe que foi lá vai explicar pra gente como é com a situação toda armada, pra gente tentar ver se dá pra... Melhor, eu acho que é melhor. É o tema da nossa pesquisa de hoje, hein? Participa da nossa pesquisa. Você acredita na existência de seres extraterrestres? Se sim, você liga 3153-4040. Se não, 3153-4050. O que eu mais gosto é quando as pessoas... Você não tá aqui, fica todo mundo me zoando. Aí ela chegou, começa a falar, aí já fica todo mundo com um ponto de interrogação na cabeça. Não se sinta só. Mesmo porque acho que a gente nunca tá só, né? Não, nunca. Sempre tem alguma coisa por aqui. Agora eu queria saber se esse Kron soube que você veio aqui. Mas eu sou do bem, hein? Avisa para os caras aí que eu sou daquelas que respeita a natureza. Acho que tudo isso aí pode ser também manifestação da natureza. Eu tô na maior paranoia da natureza, Lisa. Tô vendo. Nossa Senhora. Vamos dar uma pausa e falar de saúde. Dá uma pausa não, porque faz tudo parte do pacote. Saúde, meu bem. Saúde física, saúde mental, saúde... Estamos de volta com
o nosso Melhor da Tarde, falando muito sério. A gente fica aqui, eu e a Cris, falando sobre essa coisa da natureza, do mexer com a natureza, que é um negócio que eu tenho falado muito. E eu acho que há uma hipótese dessas coisas, na minha opinião. Essas coisas que estão aqui nesse plano extrafísico, tem tanta gente que tem uma sensação de estar sendo olhada. Mas pode ter mesmo. Nós estamos assim envoltos de seres interdimensionais, né? Então, não podem acreditar que nós nunca estamos sozinhos. Aí a gente foi nesse espaço CROM, que foi criado pela Cristina de Pascoal, é um grupo de estudo. É um grupo que se reúne periodicamente para estudar. E tem 2 momentos da história. Primeiro a gente vai te mostrar para as pessoas poderem entender direitinho como são captados apenas os sons, porque daqui a pouco a gente vai te mostrar a imagem, os sons desses seres que podem estar aqui no extrafísico. Bom, eu sou Margarete, eu sou matemática e musicista e eu participo aqui do CROM também, coordenando a transcomunicação de áudio. Então, aqui nós usamos também uma gravação no computador, com um programa, um software comum de mercado que grava a voz, que capta a voz. Aqui nós fazemos uma gravação breve, de uns 20 segundos cada gravação, cada pergunta, e tentamos aí nos contatar com uma estação extraterrestre, que nós chamamos de Marduk. Nós fazemos uma pergunta, e vocês podem notar que nós gravamos os sinais, né, da pergunta, e depois deixamos o som ambiente, que seria o ruído ambiente, para que seja captada qualquer voz que queira entrar em comunicação com a gente, seja ela de espíritos ou de extraterrestres. Depois nós fazemos uma análise dessa voz, gravando o arquivo. Nós analisamos essas ondas, se existe algum ruído diferente do ruído ambiente. Daí nós percebemos que existem vozes que vêm metálicas, ou vozes que vêm femininas ou masculinas, até vozes que vêm em coro, que nós ouvimos a mesma resposta. Esse caso aqui que nós gravamos é uma voz feminina que fala: queremos contatar com a Terra. Bom, depois que nós gravamos o arquivo, nós usamos alguns recursos do programa para ampliar esse som, porque o som de ruído costuma ser bem baixo, o som ambiente. Nós amplificamos essas ondas, às vezes melhoramos, tentamos diminuir o ruído para ver se nós conseguimos ouvir com mais clareza, porque não é uma transcomunicação muito fácil a de áudio, é mais complicada. Então aqui já está esse arquivo ampliado. Vocês vão ouvir. Kelpis, se você puder ajustar os aparelhos para a gente tentar captar melhor a mensagem. Vocês podem notar aqui no começo que ela fala: agora está bom. Ouvem. E logo aqui no final ele fala: queremos nos contatar com a Terra. Bom, nessa próxima captação, nós fizemos uma conexão com a estação Marduk, saudando a estação Marduk, e nós percebemos aqui uma voz que fala com uma voz metálica, que é até uma característica de ser extraterrestre, falando: Margarete, Margarete, saudações, CROM. Então ouçam. Bom, a captação de áudio, de transcomunicação, ela é feita através de uma placa comum de som,
de computador, que todo mundo tem no seu computador, pode estar captando via o microfone mesmo do computador e gravando num programa simples de voz, de áudio. Isso também, aqui no CRON, no caso, nós fazemos captando pelo microfone de uma câmera comum de gravação. Então, nós ligamos essa câmera ao computador e gravamos direto. Muitas dúvidas. Se todo mundo pode ter um programa tão simples de computador e tentar, é porque tá todo mundo aqui o tempo todo, sejam ETs, sejam espíritos, sejam duendes, eu sei lá o que é aquilo que tá. Na realidade, nós vivemos num mundo interdimensional. Eu trouxe até o livro da Sônia Rinaldi aqui. Ai, meu Deus, eu vou ficar especialista no assunto. Nós saímos aqui no livro porque nós vivemos num mundo de energias. A vida transcende a morte. Então, claro, a gente não pode afirmar especificamente. É um ET que está falando. A gente, quando se dirige à estação Marduk, quando alguém quer falar com a Astrid, liga para a casa da Astrid, não é? Uhum. Então, quando eu quero falar com o CRON, eu ligo para onde? Para a estação Marduk, que fica próxima... Esse nome você inventou? Não, ele que deu. Ele que deu. Estação Marduk. Fica próxima à estrela, à constelação de Boeiros. Ele vive em Arcturus, certo? Que é um planeta próximo à estrela Boeiros. Próxima constelação de Boeiros. Tem um monte de gente prestando atenção na nossa conversa aqui dentro também. Então, o pessoal que está ali em cima na técnica, fez uma pergunta bastante interessante. Por que ele fala português, o ET? E ele não fala inglês? Não, na realidade, ele disse que a linguagem universal é o pensamento. Ele vai se comunicar. Eles têm um grupo, o CRON se comunica com um grupo em Sedona, por exemplo. Onde fica isso? Sedona, nos Estados Unidos. E lá ele vai falar inglês, porque a mensagem que ele vai mandar em transcomunicação é na língua que nós conhecemos. Para eles, tanto faz, porque eles não usam, por exemplo, o laringochakra, é tudo mental. Essas ondas são manipuladas no ar para poder fazer a transcomunicação. É que nem os espíritos, por exemplo. Os espíritos, como que eles vão falar se eles já não têm mais o laringochakra físico? Eles vão usar a energia do ambiente para manipular as ondas sonoras, para que essas ondas sonoras consigam verbalizar. É usar da nossa energia. Você tem a certeza que a nossa energia é vital, que eles usam, que é chamada de ectoplasma. Entendeu? Senão não tem como, eles são super sutis, nós somos super densos. Nós falamos para empurrar o ar para conseguir sair nossa voz, concorda? Eles não têm nada Eles não disso. têm essa Por isso a necessidade, então, de ter os barulhos aqui. Precisa ter barulho ambiente, só que não pode, numa transcomunicação, todos ficam quietos e ninguém pode verbalizar nada. Nós ficamos de frente um para os outros. E o pensamento não interfere nisso? Não, não interfere, porque quando eles querem modular, eles modulam. As pessoas me perguntam, mas por que eles não vêm, não fazem um contato em massa? Por que eles... Nessa questão eu até gostaria de responder no ar. Porque você concorda, devido às diferentes orientações implantadas no nosso planeta, haveria um pânico total. Nós teríamos uma quarta guerra, terceira, quarta guerra mundial e acabaria com o planeta. Então, não teríamos volta condições... para a possibilidade deles serem do bem. Apesar de existir esse grupo respeitam... do mal que abusou de você fazendo pesquisas. E não só de mim, como de um monte de gente que eu conheço. Você conhece outras pessoas? Conheço, muitos abduzidos. A gente vai se encontrando. Louca ou a sua marquinha hoje aqui está mais... Não, fica mesmo, porque Mas hoje está mais do que nós fizemos contato com... Não, fica muito mais. Quando faz contato, realmente, quem vê que sai água. Aqui na testa dela tem uma marquinha vermelha. Você consegue enxergar daí, Marcelão? Dá sim. Agora eu vi ele na tela. Tá vendo que tem uma marquinha vermelha aqui no meio? Aqui, ó, dá licença. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá mais vermelho. Tá mais vermelho do que da outra vez que ela veio aqui. O que é isso? Eu não sei, Astrid. Aparece. Nesse dia do contato aparece. No dia do contato aparece e começa a expurgar água, como se fosse queimadura. Não dói? Não dói, não sinto absolutamente nada. Eu sinto que eu fico assim, um pouco mais sensível, né, ao que... eu tenho uma sensibilidade maior às coisas, né? Eu senti um pouco as pessoas mais... Cara, é incrível. Eu fico querendo fazer um monte de perguntas. Ó, hoje a gente tá bem mais organizado. Então, a gente viu a questão do som. Mas existe também a imagem, que a gente vai ver no próximo bloco. Só te peço um pouquinho de paciência. Cola comigo. Enquanto isso, eu aprendo um pouco mais. Essa imagem aqui. Essa imagem nós pegamos com o Geraldo dos Santos. Olha, daqui a pouco a gente vai ver isso em vídeo, gente. Isso aqui tá num livro, mas a gente tem ela em vídeo lá no lugar onde eles fazem as reuniões. Então não sai daí, fica comigo. Se tu quer aprender, fica na Band. Da tarde, então, pra gente não perder tempo, vamos ver então a questão das imagens. A gente foi nesse lugar, que
que é o lugar onde eles se reúnem, chama Espaço Cron, eu repito, criado pela Cristina de Pascoal, um lugar para se estudar esses fenômenos extraterrestres, desde os objetos, a materialização deles lá como figuras humanas, entre aspas, né? E a gente viu, a nossa equipe que estava lá com o Andrezinho, viu como é que são captadas num televisor imagem de elementos que estão nesse plano extrafísico. Vamos ver? Eu sou o Marcos, nós estamos aqui no Espaço Cron e eu vou explicar um pouco para vocês como que é a transcomunicação instrumental, que é a comunicação com o extrafísico, com o mundo extrafísico, ou seja, é tudo que está no extrafísico, ETs, espíritos. Aqui nós temos os equipamentos que fazem a captação das imagens de transcomunicação. Eu tenho aqui uma filmadora convencional, que todo mundo pode ter em casa, uma televisão antiga, velha e um videocassete. Então o que eu faço aqui para captar a imagem? Eu pego essa câmera que está ligada no videocassete, eu aponto ela para dentro da televisão, formando um looping de imagem. Se vocês podem ver, ela está focalizando aqui o ambiente. Quando eu viro ela para dentro da televisão, ela forma uma espécie de looping de imagem, num circuito fechado de televisão. Isso daí é um sistema que já impede entrar qualquer tipo de imagem dentro do sistema que não é de transcomunicação. É uma imagem externa. Então só tem a imagem interna da própria captação da câmera e da televisão. Então o que eu faço? Eu gravo esse padrão de imagem que se formou aqui durante 10 minutos, numa fita convencional de VHS. Depois eu pego essa fita e passo ela para um computador, porque essa fita ela vai me gerar mais ou menos uns 18 mil quadros. Então eu tenho que analisar quadro a quadro nesse método de captação. Eu tenho os quadros aqui, e nesses quadros eu vou andando e vou fazendo a análise das imagens. Em cada segundo de imagem tem 30 quadros. Então eu faço a análise desse segundo com 30 quadros. Cada quadro desse pode captar uma imagem ou não. Às vezes uma imagem dura alguns quadros, pode durar uns 50 quadros. Dependendo da imagem, da qualidade, ela dura 1 quadro, 2 quadros. Então se eu não fizer esse procedimento de olhar quadro a quadro, na velocidade normal do videocassete eu posso passar algum quadro. E eu posso perder a imagem. Então eu faço análise no computador. Tenho aqui imagem já desde 99, que a gente está fazendo esse experimento de captação, e eu já tenho algumas imagens gravadas na fita, e eu posso mostrar para vocês algumas delas agora. Essa é uma imagem que a gente captou nos equipamentos aqui, ela parece ser de alguém, de uma pessoa humana, né? Um espírito, no caso. Tendo em vista que o nosso objetivo é captar imagens da multidimensão. Então, por essa imagem, a gente pode perceber que é uma moça. A gente não tem como provar que ela é da onde que ela é. A gente sabe que ela não é da Terra, porque através dos equipamentos não tem como colocar uma imagem. A gente não tem nenhum ganho material com isso, então não tem porque a gente forjar uma imagem dessa, uma captação. A gente não ganha financeiramente com isso. Aqui nós temos uma imagem de um ser de outra dimensão, o ser de quinta dimensão, que sugere, né? Tem uma nave aqui atrás, né? Essa é uma imagem meio translúcida, porque a imagem vem de outra dimensão. Então, eu não sei como que seria formar uma imagem de outra dimensão num equipamento de terceira dimensão. Então, ela ficou translúcida, as imagens são meio... E aqui tem um ser, aqui você tem a cabeça, aqui a testa, aqui mais escuro o olho, aqui um outro olho. Então, um pouco de perfil. Aqui tem que sugere uma boca, né? Essa imagem, ela sai você percebe que ela é bem diferente de um padrão que a gente tem já no nosso looping de imagem. Então, entra uma imagem assim diferente, não tem como contestar que pode ser algo ou não. É uma imagem que entrou diferente do padrão que estava, né?
outra imagem do grupo, tá? Uma mão, que vocês podem perceber. Uma mão, a gente sugere que é de um ser também diferente daqui da Terra, um ET. Aqui uma outra imagem, vocês veem uma silhueta aqui, bem esguia, né? Que estou contornando aqui com a setinha, para vocês perceberem. Também sugere um ET. E aí? Falou pra mim que nos Estados Unidos existe uma captação dessa que apareceu nitidamente a figura do Einstein. O Einstein. Será que ninguém... Tem uma figura ali que dá muito pra ver a figura. Com a divulgação, ninguém reconheceria aquela pessoa? Porque podem ser espíritos. Pode, com certeza. Inclusive, eu vou contar um caso que aconteceu lá dentro. Peraí, tu vai contar no próximo bloco. Não quero fazer suspense não, mas é que a gente tem que fazer uma série... A gente vai fazer uma parada aqui, nesse gancho aqui, para no próximo bloco voltar. Ela vai responder isso. E ela falou na outra semana, quando ela esteve aqui, que nós aqui, segundo o Kron, que é esse ser que ela tem contato, nós sofremos uma inversão psíquica. E o que é inversão psíquica, eu não sei. Ela também vai responder, porque diz que ela recebeu centenas de e-mails perguntando isso. A gente é maluco? Inversão psíquica é isso? Nós é que somos os loucos, todos? A gente destrói por prazer de destruir. E a gente destrói por prazer? Isso é inconsciente, mas nós destruímos. Eu vou explicar depois. No próximo bloco do Melhor da Tarde, não sai daí. Ela conta uma história e explica isso. Não sai daí, fica com a gente. Fica na Band e participa da pesquisa. Eu quero saber se você acredita ou não em extraterrestres. Até não, daqui a pouco no Comando do Brasil, gente. Então vem cá, Cris, o que é mais importante? Conta rapidinho o caso que você ia contar. Nós captamos a imagem de uma pessoa que havia falecido, nós não sabíamos, nós vimos que era um espírito que havia entrado. E quando nós mostramos para o grupo, né, para ver se alguém conhecia, era o pai de uma pessoa lá de dentro, ele foi a maior choradeira. Nós captamos a imagem, ela trouxe a fotografia para a gente confirmar. Então aquela pessoa que tem uma pessoa ali que é humano, é nitidamente um humano. Não foi aquela pessoa, aquela nós não sabemos quem é, inclusive. Entra um monte de imagens não assim que nós daí, não sabemos quem é, entendeu? Não parece ser super reconhecível para quem possa reconhecer? Então quem se conhece, reconhecer, quem conhecer pode falar, porque nós pode se apresentar. Tem algumas imagens que entram que nós não sabemos quem é. Olha, a gente conversou aqui com os técnicos nesse intervalo. É muito simples aí o método, não tem nenhuma... É super fácil. Não tem nenhum truque, não tem nada que a gente não consiga fazer em casa, entendeu? Quem tem uma televisão, uma câmera de vídeo, qualquer uma, e um computador, um cabo para botar essa imagem da televisão no computador. Pode tentar fazer. É verdade. E se acontecer alguma coisa, apareça. Isso não é privilégio do nosso grupo, não. Existem milhares de pesquisadores, pessoas que fazem em casa e conseguem se comunicar com o mundo astral. Agora, na semana que você teve aqui, você falou que, segundo o Kron, ele prevê o futuro? O Billy me perguntou aqui. Na realidade, ele disse que todas as profecias foram feitas para não serem cumpridas, que o futuro do planeta Terra está nas nossas mãos. Péssimas mãos. Pois é, então por isso que a gente precisa desinverter o processo. Isso aqui eu devo também ao Dr. Norberto Kepp, porque ele é o maior cientista que ele conseguiu cientificar a inversão essencial. O que é inversão psíquica? Ó, mostra para essa câmera aqui do Marcelo. Dá uma olhada aqui, gente. Na inversão, os governantes acham que a guerra é benéfica, mas na realidade todo o império caiu com as guerras. Olha aí os Estados Unidos. O aumento de preços beneficiam na inversão, né? As pessoas acham que beneficiam. O poder da compra cai e o país naufraga. Isso é inversão. Os juros ajudam a economia, isso dizem os especuladores. Os juros destroem a economia. Entendi. Na inversão... Há quem pense, por exemplo, aqui bem fácil, que o trabalho é desvantajoso. E só o trabalho constrói. Só o trabalho constrói. O que é inversão? Você achar que o mal é necessário, só o bem é necessário, Astrid. Só o bem é necessário para que a gente cresça, para que a gente mantenha o planeta vivo. Somente o bem. Nós teremos, cada um de nós, para manter nosso planeta vivo, eles, na sua a gente maioria, tem que ser soldado do bem. Eu acredito que sim. O Kron é do bem, ele é um cara que está lado a lado... Já houve algum recado mais específico dele para vocês disseminarem essa ideia? Ou existe uma síntese, assim, do pensamento dele? Na realidade, a síntese do pensamento dele que eu descobri através de um pesquisador, porque ele falava, vocês inverteram todo o processo, vocês são seres divinos, vocês estão decaídos, vocês inverteram a posição de vocês, vocês amam ao contrário, vocês vivem no planeta das contradições.
Na cidade, vocês matam uma pessoa, vocês são considerados assassinos. Na guerra, vocês matam 1000 pessoas, vocês são considerados heróis. Isso é a maior inversão psíquica. Não matarás é a lei, ele diz assim. Então, o Dr. Kepp é um cientista que cientificou essa condição. E você falou uma outra coisa. Acima de tudo, você acredita em Deus. Eu acredito fielmente em Deus, em Cristo. Sou uma pessoa Essa que sim é a força eu não maior. frequento. A força maior é Deus. E Deus é tudo de bom, Astrid. E eles falam em Deus? Eles falam nessa que força Deus maior? é beleza, bondade e verdade. E que eu tenho esse compromisso com a verdade. Tem até uma música do Fábio Júnior que fala de compromisso com a verdade. Que eu tenho esse compromisso de falar a verdade. Por isso que eu estou aqui, Astrid. Porque Mesmo o mundo servindo, atualmente, às vezes, de chacota, de correr o risco de alguém te chamar de maluco. não tem problema, Astrid. O mundo não vai ser mais dos espertos. O mundo é dos despertos, gente. Nós estamos na nova era. Aquários vai trazer uma limpeza geral no planeta. E o mundo vai ser de quem Mas, estiver no bem, gente. Esse planeta é de quem está no que bem. esses fenômenos da natureza que a gente vê aí, bravinha com a gente, tende a piorar. Claro, e vai piorar, Astrid. Sabe por quê? A natureza vai colocar ordem na desordem que nós provocamos. É isso que o Krohn diz. Vocês precisam estar no bem, fazer o bem. Para sair dessa inversão psíquica que nós estamos, é nós adentrarmos nas boas ações, sermos fraternos uns com os outros. Nós esquecemos o que é fraternismo, o que é amor, o que é bondade. Está na hora da gente voltar à nossa realidade, na nossa realidade cósmica. Aqueles, você está se referindo o tempo todo ao Krohn, que é o do bem. Aqueles do mal te deixaram com medo, ou te deixam com medo? Ou você, com essa bondade aí do Krohn, você entende que você foi instrumento de pesquisa e que pode melhorar alguma coisa Olha, na sua vida? na realidade, eu acho assim que eu devia estar num nível vibratório muito semelhante ao deles para eles poderem, porque o mal só vai fazer mal se você estiver no mal, entendeu? Energeticamente é isso. Então, quer dizer, essa guerra da humanidade, o bem contra o mal, existe também nesse plano extrafísico? Claro que existe. A gente não pode falar que não existe, porque existe, está aí. Imagina, a Igreja Católica trabalha com exorcismo. Você acha que isso é uma utopia? Existe. Malachi Marques, que foi o maior exorcista, falava da inversão psíquica. Você foi estudar tudo isso Eu fui estudar tudo. Eu fiz curso de psicanálise com o Dr. Norberto Kepp. Eu fui estudar. Eu queria me conhecer profundamente. Ela se jogou no estudo. Para mim poder saber o que eu estou falando. Eu quero apenas passar por aqui, Astrid, e deixar uma semente disso aí, sabe? Eu não sou guru de nada. Gente, não me procure achando que eu vou curar vocês, porque eu não curo ninguém. Eu tomo ainda aspirina quando eu tenho dor de cabeça. Sou uma pessoa invertida. Eu quero deixar claro isso, viu, Astrid? Você também é um exercício diário. Então, por favor, eu sou uma pessoa comum, travada com qualquer ser humano, mas eu tô querendo estar no bem, entendeu? Por isso que tu se achou com a gente. Ah, ela me falou uma coisa desse logo aqui da Band inacreditável. Depois eu conto pra vocês. Não sai daí que eu vou ali, já volto. Ela quer me dar um presente que tem tudo a ver com essa camiseta que ela tá, que é tudo de bom. Stop! Uma palavra destruição que todo do mundo mundo. sabe o que é. A destruição do mundo que já passou, foi a hora da gente parar com isso. Vou aqui...